Qual impressora comprar? Fala pessoal, tudo bem? Eu acredito que talvez você já me conheça pelos vídeos que eu faço de indicações de notebooks, que eu faço através desse meu site especialista em TI.com.br, que eu tenho aqui a opção, né, de qual notebook comprar. Então, se você já me segue, já conhece meus vídeos, eu quero te dizer que as minhas indicações de notebooks continuam normalmente nessa minha faixa, né, nessa minha lista aqui com faixas de indicações. Só que agora eu tenho um site novo que eu faço de forma mais didática, né, mais centralizada para indicar outros produtos, que é exatamente o site www.especialistaindica.com.br. Convido vocês para estar entrando aqui comigo para mostrar essas indicações de impressoras que eu vou, né, apresentar. E antes de iniciarmos, eu peço muito a sua ajuda para deixar o seu like e o seu comentário posteriormente do que você achou e principalmente se inscrever no meu canal. Meu nome é Otavino Júnior e você está no Especialista em TI. Aqui no meu site Especialista Indica, vocês vão descer um pouco o site e vocês vão ver aqui indicações por categoria. Então, no caso de impressoras, vocês vão clicar aqui acessórios e periféricos. E aqui vão ter as impressoras que eu indico. Essas impressoras aqui indicadas, vou falar para vocês, vai ser desde a jato de tinta, como o tanque de tinta e como o laser também. Eu vou explicar sobre cada uma delas e você vai entender qual é a melhor para o seu uso. Essas indicações são com base dos produtos que eu indico para os meus clientes, ou seja, são da minha confiança esses produtos também. Vou começar pela jato de tinta. Tenho dois modelos aqui. O 2376, hoje, né? Ah, uma coisa, eu estou fazendo esse vídeo hoje, é dia 29/3/2021. Posteriormente, que você vai entrando, vai ter outros modelos, mas acredito que você vendo esse vídeo vai entender as outras indicações, ok? Mas vamos lá, ó, 2376 e contra a 2774. Qual que é a diferença entre elas? A 2376 ela é só USB e a 2774 ela tem Wi-Fi, ou seja, você conecta através do seu roteador e aí você pode imprimir de qualquer outro computador. E nisso também você vai ter a função de scanner para todas as máquinas. Quando você tem ela só no USB, que é no caso essa aqui, deixa eu até abrir ela, quando é só essa aqui, você pode até compartilhar a sua impressora com os demais usuários, né? Você instala na sua máquina e faz o compartilhamento. Só que o scanner de impressora não tem como você compartilhar via rede, entendeu? Então, se você quer ter scanner para os outros equipamentos, eu sugiro que sim, você tenha uma impressora com Wi-Fi ou então uma impressora com entrada de cabo de rede. Via USB não tem como compartilhar o scanner. Esse é um detalhe muito importante que serve para qualquer impressora. E para quem essa impressora é indicada? Para quem imprime poucas impressões durante a semana, sabe? Tipo, imprimo uma vez por semana, umas duas, três vezes, poucas páginas, porque ela vem com um cartucho que é o 667. O 667 vem apenas 2 ml o cartucho normal, que é inclusive o que vem junto com ela. Você pode até comprar um cartucho XL, que vem 4 vezes mais tinta, que vai vir por volta aí de 8 ml, 8 ml e meio. Quantas impressões isso dá? É claro que varia o que você coloca na folha, né? Mas, por exemplo, um cartucho normal de 2 ml vai dar aí umas 20 páginas, 30, entendeu? Aí, se você comprar um XL, você vai ter aí umas cento e pouca, mais ou menos isso. A HP até fala que imprime mais, que imprime até 200 páginas. Só que isso varia do que perdão, varia com o que mais você imprime, né? Às vezes uma imagem muito chapada, então vai gastando tudo. Enfim, impressões poucas, indico essa impressora. Vocês vão entender agora em seguida as impressoras tanque de tinta, que compensam mais, porém, para quem imprime pouco, não indico e vocês vão entender, ok? E só um aviso legal, vocês vão ver que quando eu indicar alguma impressora ou qualquer outro produto, pode ser que tenha mais de um link. Por que disso? Porque eu tenho parceria com diversas lojas, então, claro, se você comprar nesses links que eu deixo aqui, eu ganho sim uma comissão, mas eu ajudo vocês no que eu puder. Então, tá vendo agora a impressora, quer saber, de repente não entendeu o que eu disse, quer saber qual que é melhor para o seu uso, pode perguntar comentando aqui no YouTube que eu falo para vocês exatamente qual que é o melhor para o seu uso. Eu só peço que você não comente dentro do comentário de outra pessoa, senão possivelmente eu não vou receber notificação. Então, abra um comentário novo, deixa lá sua pergunta que assim que possível eu estarei respondendo, ok? Mas enfim, eu deixo aqui diversos links porque eu não tenho como controlar qual que está o melhor preço, ou então qual que está o melhor frete para sua região. Então, por exemplo, você abre e vê de repente o frete está grátis, ó, tá vendo aqui está mais barato, mas de repente tem um frete que passa para sua região, e assim você vai ver qual que está mais em conta, tá certo? Então, por isso que é diversos links. Enfim, então aqui vocês já estão vendo 2774 e 2376. Como eu falei, a única diferença aí delas mesmo é a questão que essa tem Wi-Fi, a 2774, e a outra não. Claro que o preço da Wi-Fi vai estar um pouco mais caro.
E que mais que eu posso dizer para vocês? Vocês devem ter notado aqui falando, ah, mas cadê a impressora da Epson? Por que que você não está indicando ela? A impressora da Epson é boa sim, só que eu acho mais vantagem comprar da HP justamente porque você pode carregar o cartucho. Ok? Uma recarga aqui na minha região, por exemplo, custa R$ 20 o preto para carregar e 25 o colorido. Eu só deixo um aviso para vocês, jamais, na hora que vocês forem instalar na impressora, vocês vão ver uma opção lá, uma caixinha para marcar, proteger os meus cartuchos. Não cliquem nessa opção, se você clicar, a sua impressora só vai aceitar o cartucho original e não vai aceitar a recarga do cartucho, entendeu? Então, jamais marquem essa opção. Outra coisa, você pode sim utilizar cartucho compatível se você instalar dessa forma, mas eu acho que compensa muito mais, por exemplo, comprar um XL e depois ir carregando. É claro que o cartucho uma hora ou outra vai estragar, você vai ter que comprar um cartucho novo e você vai carregando, mas mesmo assim você acaba economizando aí em curto prazo, né, digamos. Ah, Júnior, mas da Epson você encontra cartucho compatível. Aí que está o problema de eu fazer a indicação disso para vocês. Quando você pega um cartucho da HP compatível ou não, ou ele dá problema, ele vai dar problema no cartucho, você vai lá e troca. A Epson, o cabeçote de impressão dela, diferente da HP, ela é direto na impressora. Então, se por exemplo você usar uma tinta que não é muita qualidade, é muito provável que ele venha secar o cabeçote da Epson. Aí você vai gastar com uma limpeza do cabeçote. Sabe, tipo assim, não começa a não imprimir direito, entenderam? Ah, tem cartuchos compatíveis que são bons e tinta boa? Tem, mas aqui eu falando para vocês não tem como indicar um exato, entendeu? E aí vai dar problema na impressora e você acha que a garantia vai cobrir. Ela pode dizer para você que não vai cobrir porque você não usou a tinta, né, o cartucho original dela, entenderam? E agora entre os modelos de tanque de tinta. Aqui eu tenho uma HP e aqui uma Epson. Eu indico as duas, gosto muito das duas e vou explicar para vocês as diferenças entre elas. Vou abrir primeiro aqui a HP, já explicando para vocês muito bem sobre ela. Uma vantagem que eu vejo à frente da Epson é a questão do refil de tinta dela. Quando vocês vão colocar a tinta, se você vira esse vidrinho dela, a tinta não sai, ela só sai na hora que você espeta na impressora. Isso ajuda muito de não esparramar e fazer aquela sujeira. Mas claro, a Epson, se você tiver cuidado, você não vai sujar também, mas ele não tem essa função aqui que é excelente, né? Eu gosto muito disso. Só uma coisa, pessoal, as impressoras tanque de tinta, os vidrinhos dela, tanto da HP e da Epson, vem em questão aí mais ou menos numa média de 70 ml. Muita gente quer economizar e vai lá e compra tinta compatível. O que, que vai acontecer se comprar tinta compatível? É muito provável que você também tenha problema de secar o cabeçote de impressão. Só que daí você pensa, ah, mas isso só vou ter na Epson, na HP não. Então, não, porque o cartucho que vem nessa impressora da HP é como se fosse um cabeçote. Ele é removível, mas ele é um cabeçote, ele é muito caro. Então, isso de querer economizar na tinta, comprando compatível, você pode ter uma dor de cabeça, e não são poucos que tem, ok? Então, só indico que você compre tinta original. E tanto a HP quanto a Epson, vocês vão ter o refil de tinta preto, amarelo, ciano e magenta. Cada um deles custam hoje em torno de R$ 60, mas vem em torno aí de uns 70 ml. É muita coisa se você comparar um preço de um cartucho com esse refil de tinta. Então, a médio para longo prazo, vocês acabam economizando muito. Porém, essas impressoras vocês só podem utilizar para quem imprime muito, ou seja, quem imprime aí um dia sim, um dia não no máximo. Ou seja, vai imprimir todo dia? Perfeito. Ah, vou imprimir uma vez por semana, de vez em quando. Esquece, vai para aquela jato de tinta, porque senão você vai secar o cabeçote dela e você vai ter um prejuízo. Entenderam? Então é para quem realmente imprime muito. Outra vantagem em relação da HP para a Epson é porque a HP, vocês viram, por exemplo, que o cartucho vai trocando o número, certo? O refil de tinta da HP, desde quando ela começou a fazer, continua o mesmo número. Seria o GT52 colorido e o GT53 o preto. Já a Epson não, eles trocaram. Toda hora que lança uma impressora, eles ficam trocando o refil de tinta. Isso é um pouco ruim para os lojistas, né? Imagina, ele tem que ter vários tipos de refil de tinta, sendo que poderia, de repente, fazer uma tinta para todas, entendeu? Isso acaba atrapalhando um pouco. Mais nesse sentido que também eu prefiro um pouco mais HP. Mas sim, a Epson também é uma excelente impressora para esse uso. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado também, que às vezes você encontra tinta falando que é original na internet, só que às vezes é tinta compatível e eles fazem uma... Tem isso também, de pirateação de tinta, né? É engraçado. Pirateação de tinta não é bem isso, né? Mas tipo assim, coloca lá que é original, mas não é, entendeu? É um produto pirata, né? Isso que eu quis dizer. De qualquer forma, não tenho ainda pronto no meu site, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês depois nessas categorias, vou trazer suprimentos. Aí eu trago os cartuchos também que eu indico, original, tudo certinho, né? Que vocês podem comprar sem medo que vai dar tudo certo.
Agora vamos para o último aqui da impressoras, as impressoras lasers, né, da Brother que eu estou indicando. Ah, Júnior, por que que você não está indicando a laser da HP? Então, antigamente eu adorava as impressoras laser da HP. Só que, porém, para você comprar um toner da HP hoje, das impressoras que lançaram, é muito caro. Para vocês terem ideia, é exatamente essa 2540 DW e essa HLL 2360 DW, eles usam o toner o 2370. O compatível dele, por exemplo, que eu vendo na minha loja física aqui, ele está R$ 60. Quantas cópias ele vai ser mais ou menos? Só para vocês terem ideia, mais ou menos 1.500 cópias. Então você já entende aí como ela é econômica. Essas impressoras são monocromáticas, ou seja, só imprimem em preto. Então, assim, você não vai perder a garantia nas impressoras a laser se você utilizar um cartucho compatível. Mas eu sugiro que o cartucho original delas vocês guardem se porventura precisar mandar para autorizada, para não falar, de repente deu alguma coisa, sabe, alguma coisa assim, você já manda com o cartucho lá original para eles, entendeu? Mas não tem o porquê, tipo, um cartucho compatível chegar a estragar a impressora. O que vai acontecer isso mesmo, de você perder a garantia, que você pode estragar a impressora, é mais nas tanques de tinta e nas impressoras jato de tinta da Epson. Da HP, por exemplo, também você não vai estragar a impressora usando um cartucho compatível, entendeu? Porque o cabeçote, como eu já expliquei, da HP não é direto na impressora. Ok, é direto no cartucho. Lembrando também de não usar tinta compatível na tanque de tinta da HP. Ok? Bom, vamos lá, vamos focar na laser. Outra coisa, as impressoras lasers são todas 110 volts, ou seja, para você utilizar elas, se você tem 220 volts, eu sugiro que você compre um estabilizador forte. Mas como assim forte? Calma que eu vou explicar. Ou então um transformador. Já todas as outras impressoras, elas são bivolts, tá? Toda essa tanque de tinta aqui, ou qualquer jato de tinta, é bivolt já direto, não tem chavinha nada, é só conectar, é tranquilo. Pelo menos essas que eu indico aqui, claro, né? Mas todas as lasers que vocês forem procurar, é tudo 110 volts. Se vocês forem dessas impressoras aqui que eu estou indicando, se vocês forem comprar um estabilizador para elas, tem que ser um estabilizador acima de 1 kVA. Geralmente é 1,5 kVA, só que é muito caro um estabilizador desse. Então, que para ficar mais barato, o que eu indico? Que você compre um transformador. Um transformador aí também por volta de 1,5 kVA, 2 kVA. Entenderam? Aí você vai gastar menos. Jamais, em hipótese alguma, pegue e coloque as impressoras lasers em um no-break. Se vocês fizerem isso, na hora que cair energia e ele estiver imprimindo, você vai torrar tudo. Vai torrar tanto a impressora quanto também vai estragar a sua impressora. Eu falei certo, é. Você vai estragar tanto no break, perdão, quanto também estragar sua impressora. Então, jamais ligue uma impressora laser em no break, ok? Quer economizar? Liga no transformador tranquilo. Quer uma coisa mais certa, tal, liga no estabilizador, mas é muito caro, então compensa mais o transformador mesmo. No site hoje eu não tenho isso de transformador ou estabilizador, talvez eu tenha isso futuramente aí colocando nas indicações também, ok? Mas vamos lá. Qual que é o gasto do toner dessas duas impressoras aqui? Vocês vão gastar aí por volta mais ou menos na faixa de R$ 60 o toner compatível. O cartucho original também é muito caro, ok? Mas o toner compatível de um HP para eu indicar para vocês, por exemplo, vocês vão gastar o dobro. Eu já vi a diferença. Então, às vezes você vê uma impressora HP mais em conta do que elas, porém você vê em médio prazo você ia gastar muito mais porque o toner é muito mais caro. Então, sempre não pense só na impressora, na economia, como também tem que pensar no suprimento dela. Outra coisa também, essas impressoras usam um cilindro. Esse cilindro tem que trocar depois de, se eu não me engano, 12.000 páginas, né? Mas ele emite um alerta, tudo certinho para você trocar. O custo médio do cilindro é em torno de uns R$ 80. Ó, o toner dessas duas, como eu falei, é 23,70 e dessa aqui é o TN 10,60. O toner, o valor deles é mais ou menos parecido, porém o toner dessa aqui vai ter menos quantidade de pó, né? Então vai ser menos impressões do que o 23,70. Mas mesmo assim é uma excelente impressora também, tá? Você vai conseguir sim economizar. O muito importante da impressora laser é o quê? Se você precisa imprimir código de barras para pagamento, é melhor que você utilize uma laser do que você imprima numa jato de tinta ou até numa tanque de tinta, porque os códigos vai sair meio emborrado, assim, sabe? Não vai sair certinho como sai a laser. Então, se você tem a necessidade tanto de impressão de código de barras, é interessante sim que você vá para a laser, ok? Aqui no momento eu só tenho indicações de laser monocromáticas. Futuramente eu faço alguma coisa de colorida. Mas em questão de economia, se você precisa de impressão colorida, compensa muito mais você comprar uma tanque de tinta do que comprar uma laser colorida, ok? A única coisa, você não vai poder ter aquela imagem tão certinha no código de barras, entenderam?
Só explicando melhor, essas linhas que tem do código de barra, quando você imprime na laser, ela vem tudo certinho. Já na jato de tinta, ela não vem tão alinhado. Então, às vezes, quando você vai querer ler o código de barras para você pagar, por exemplo, do celular, às vezes ele não consegue, às vezes não consegue ler. Então, é muito melhor que você use a laser para isso. É nesse sentido que eu quis dizer. E outra coisa legal aqui da 2540 DW e da HLL 2360 DW é que elas ambas são duplex automático. O que, que é isso? A impressora automaticamente consegue imprimir uma página, né, de um lado e voltar, ela volta sozinha e imprimir do outro lado, entendeu? Automaticamente. Isso é uma coisa bem interessante. E para finalizar, a vantagem dessa impressora aqui é maior, que você consegue colocar várias páginas aqui para ela escanear, ela vai escaneando todas e forma um documento só. Já uma dessa aqui, por exemplo, não tem como você colocar várias, você vai ter que colocar só em cima da tampa, escanear um, depois escanear outra, né? E essa aqui é só impressora, né? Quando é multifuncional é que ela tem a função de impressora e também scanner. Acredito que eu trouxe todas as informações aqui mais completas possíveis. Pessoal, dê o feedback para mim, o que que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Diga para mim aí, também peço a ajuda de vocês para curtir também esse vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. Foi o primeiro, acho que, vídeo que eu trouxe aqui fazendo, explicando de alguns produtos que eu tenho aqui no Especialista Indica. Espero também que vocês tenham gostado, né, desse meu novo site. E, enfim, diga aí o que vocês acharam, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar, por favor, no YouTube, que assim que possível estarei respondendo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.